Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Me chamo Mari, e hoje vou trazer o resumo do segundo episódio de Leila. Obrigada por se inscrever, comentar e curtir. Após perceber que Sivan e Sino são a mesma pessoa, ela encontra uma foto dele criança com a Nur e o Tufo. Ela sobe as escadas e encontra Nur que fala, bem-vinda ela. Ela responde, olá senhora Nur. Não entendo por que a senhora me trouxe aqui desse jeito. Nur responde, desculpe meu primo Mali. Se ele agiu rudemente, peço desculpas por ele. Ela fala, eu não sabia que vocês são primos. Nur diz, e ele é casado com a irmã do meu marido Ferda, você a conhece? Ela responde sim. Nos conhecemos em um salão de beleza, depois eu a levei ao restaurante. Nur diz, ela gostou tanto, que não parava de falar em você e nos seus pratos. Ela responde, obrigada. Mas acho que você não pensa assim. Naquele dia você saiu sem comer nada. Nur sorri e pergunta se ela quer sentar. A garota diz que está bem em pé. Nur pergunta, então vocês se conheceram em um salão de beleza. Por que você foi até o salão? Já que você é uma mulher tão bonita. Ela agradece e responde, eu como toda mulher sei esconder bem os meus defeitos. Nur sorri e fala, então você está dizendo que esconde muita coisa. Todo muito tem segredo, não é? Nur pergunta. Ela responde, necessariamente. Mas, os meus estão mais relacionados com a cozinha segredos dos pratos. Nur diz, não se trata só de comida, é muito óbvio que você tem sucesso em seu negócio. Você conseguiu me fazer comer quiabo depois de muitos anos ela. A garota pergunta, verdade? Você saiu assim. Nur fala, sai por outro motivo. Talvez um dia eu te conte. Digamos que foram apenas lembrança ruim. Ela diz, entendo. Mas talvez eu possa pagar por isso. A gerente do restaurante falou que talvez tivesse que me demitir. Nur fala, eu liguei para ela e pedi que demitisse você. Ela pergunta, por que você fez isso? Nur fala, você pode sentar para que a gente possa conversar. Nur pergunta quem é você? A garota responde, eu não entendi. Nur fala, eu quero te conhecer. Você mora sozinha? Ela responde, não, moro com a minha mãe. Mas ela está doente e precisa ficar no hospital. Nur diz que sente muito e espera que ela melhore logo. Ela diz que há um problema nos rins. Nur pergunta sobre o pai. A garota diz que não tem pai. Ele abandonou elas quando ela ainda era pequena. E que ela não entende por que tantas perguntas pessoais. Nur diz que gosta de conhecer os funcionários dela. Ela pergunta, senhora Nur, a senhora está me oferecendo um emprego? Nur diz, eu sei que muitas pessoas na sociedade gostariam de trabalhar com você, inclusive a senhora Arzur. Eu não gostaria de perder uma chefe tão popular. Ela responde, obrigada, mas eu não penso em trabalhar em casas. Estou feliz no restaurante. Nur pergunta, quais são suas intenções? Você deve ter algum objetivo. A garota responde que pretende ter o próprio restaurante. Nur pergunta e em quanto tempo você pretende fazer isso? Ela responde, em 5 anos. Nur fala, e se eu te disser que posso te ajudar a abrir esse restaurante em 2 anos? Ela pergunta como parceiras. Nur fala não. Vou te pagar uma compensação por 2 anos e você vai abrir o seu restaurante. O que você me diz? Ela fala obrigada. É uma proposta muito tentadora. Nur diz, mas. A garota responde. Mas por que eu? Existem chefes mais bem-sucedidos e experientes do que eu, que gostariam de trabalhar com você. Nur fala, gostei muito da sua coragem ela. Seu comportamento me lembrou alguém do passado. Eu mesma. Aliás, não liguei para o restaurante. Você não está demitida. Ela diz, você foi muito convincente. Eu acreditei em você. Nur fala, eu sei como convencer as pessoas. Eu sou esse tipo de mulher. Ela agradece e fala, eu preciso pensar. Nur responde, eu entendo. Sivan encontra ela na rua da casa dele. Ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que a senhora Nur queria falar com ela. Ela pergunta se o Sivan pode levá-la em casa. Ele responde que sim. Enquanto ela está no carro com Sivan, a garota lembra do dia que ele foi queimado por tentar defender a Leila. A imagem muda e mostra a mulher que cuida do sino indo falar o Neco. Ela pergunta, como você foi capaz de machucar o sino? Ele responde, eu machuco qualquer que descumprir as regras. Mãe Guzide fala, machucar o seu próprio neto. Ele diz que neto, quem sabe aonde essa Nur comprou esse garoto. Ela fala, você acreditando ou não ele é seu neto. Ele responde, que esse negócio de neto fique mais perto de Deus e longe de mim. Mulher, eles trouxeram essa menina também. Ela pergunta, como eles trouxeram?
Memen a lhe trouxe, e falou que era um presente da Nur. Eu não entendi, perguntei por aí e descobri, é claro. O nome dela é Leila. Leila e o mais, ela é filha do homem com quem Nur se casou. Quando o homem morreu, ela quis se livrar da garota. Guzide abre a gaiola onde Leila está presa. Ela diz para a menina não ter medo que ela é filha dela agora. Ela pergunta para Leila se foi a Nur quem trouxe ela. A garota fala que sim. E conta tudo que a Nur fez. Guzide pergunta se ela tem família. Leila responde que não tem ninguém. Tufo entra na casa da Nur e encontra ela caída no chão. Ele pergunta se ela está bem. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele diz que ela ligou para ele à noite e depois ele ligou de volta e ela não atendia. Ela pede desculpa e fala que se sentiu mal e não tinha para quem ligar. Ela fala que a casa está pressionando ela e parece que vai sufocar. Ele diz, talvez fosse melhor você não ficar mais nessa casa. Você disse que foi vendida. Ela responde, sim, mas eu não tenho para onde ir. Ele fala que tem um apartamento vazio em Istambul. E pede que ela não se sinta mal. Ele só quer fazer com que ela se sinta melhor. Ela responde, não poderei mais me sentir bem. Ele diz que não vai deixá-la sozinha. Nesse momento alguém bate na porta. Nur fala que são parentes do marido dela. E que se alguém vir ele ali vão pensar mal. Ela pede que ele saia por outra porta. Quando ela abre são polícias dizendo que não conseguiram encontrar a Leila. Nur fala que a menina saiu junto com o pai. E talvez a pessoa que atropelou Yumi tenha levado ela embora. Porque ela provavelmente viu tudo o que aconteceu. Nur sai com uma mala e encontra Tufo na rua. Ele se oferece para ajudar. Ela pergunta se ele pode levá-la para encontrar um primo que mora em Istambul. Ele aceita. Nur pede para passar no cemitério. Lá ela chora e diz que a culpa foi dela. Tufo fala que a culpa não é dela e sim do homem que atropelou Yumi. Ela fala que se pelo menos ele tivesse a decência de procurar por ela. Ele pergunta, o que você diria a ele? Nur responde, que ele é um covarde. Eu diria que ele é patético porque nem assumiu a responsabilidade. A cobra já percebeu que foi ele e tá tratando de acabar com o psicológico do coitado. Ele responde, talvez isso não seja verdade. Talvez sua consciência esteja incomodando. Ele viverá com essa dor por toda a vida. Ela fica brava e pergunta se ele está defendendo quem fez isso. Ele fala que vai esperar no carro. Ela entra no carro e diz podemos ir. No caminho a voz dela aparece dizendo, a consciência dele está tão pesada que ele vai fazer tudo o que eu disser. A voz do Mali aparece dizendo, o que ele disse? Ela responde, eu inventei um jogo e você também tem um papel. Ele fala que papel Nur? Vamos embora garota. Ele não é como Yumi. Ele é rico, famoso. Um erro e estaremos perdidos. Ela fala minha vida. Por que você subestima sua amada? Eu faço isso por nós. Para que possamos viver como pessoas normais. Ao chegar no local, Mali aparece e se apresenta como primo da Nur. Ela fala que não quer atrasar o Sr. Tufan. É melhor ir para a casa dele. Mali diz que teve um imprevisto e que a casa está ocupada. Mas que ele vai encontrar um hotel, algum lugar para ela ficar. Ela finge discutir com Mali. E Tufo fala que vai ajudar. Ele leva ela para o apartamento dele e diz, faz muito tempo que não venho aqui. Você pode morar aqui o tempo que precisar. Nur diz, não quero parecer desrespeitosa. Mas por que você faz tanto por alguém? Ele responde, eu já disse. Ela fala, você acha que sou estúpida? Por que fazer tudo isso por alguém que você conheceu em um hotel? Você é parente dele? Ela pergunta. Ou existe outro motivo? A mulher tá cutucando para fazer o homem confessar. Ele responde, eu vou. Ela fala, espera, não vai. É que nesse momento eu desconfio de tudo. Me desculpa. É claro que você tem um coração muito bom. Agora entendi isso. Me sinto muito mal, por favor não vá. Ele fica e serve vinho. Ela agradece e fala. Todas as noites tem sido muito difícil, mas essa é diferente. Não há mais casa, nenhum lugar para ir, nenhum lugar para onde voltar. Tufo fala, eu entendo. De uma hora para outra sua vida virou de cabeça para baixo. Ela fala, sem consciência. Eu me pergunto no que ele estava pensando. Tudo pergunta. Quem? Nur responde. Aquele que bateu no Yumi e foi embora. Neste mundo ele pode escapar do castigo, mas na próxima vida, não vou amaldiçoar. Mas o Todo-Poderoso não deixará sua consciência em paz. Eu espero por isso. Ele diz que vai embora. Ela pede para ele ficar. E fala, me desculpe, estou cansada de não ter ninguém para conversar há dias. Quando te encontrei, de repente me senti muito triste, sinto muito. Por favor fique. Ele responde. Não tem problema, eu vou ouvir. De repente ela fala.
mas também não posso evitar esses pensamentos. O homem que bateu no Yumi e fugiu, eu me pergunto. O que ele estava pensando? A mulher tá espremendo o homem para ele falar. Nesse momento ele começa a lembrar do acidente e das palavras da Noor. Ela fala: Senhor Tufan, você está bem? Se eu disse algo errado, por favor me perdoe. Ele com os olhos cheios de lágrimas diz: me perdoe. Eu sei que não posso ser perdoado. Eu sou um covarde. Sou tão patético que não posso assumir a responsabilidade. Noor fala: Senhor Tufan, eu não entendo o que você está dizendo. Ele responde: foi eu. Eu matei o seu marido. Fiquei com dó dele. Ela fala: não acredito. Ele diz: Noor. Ela fala: não toque em mim. Ele continua: eu juro, foi um acidente. Ele apareceu não sei de onde e eu não vi. Ele diz: inicialmente eu queria contar, mas fiquei com vergonha. Ela fala: ficou com vergonha. Por vergonha você deixou meu marido coberto de sangue e foi embora. Ele fala: não. Eu não fugi. O objetivo não era esse. Chamei uma ambulância, pedi socorro. Mas não pude ficar lá depois porque entrei em pânico. Tive que fazer isso. Não tenho uma vida comum. Sou jogador de futebol. Acabei de ser transferido. Pensei que minha vida, minha carreira, meu destino iriam acabar. Noor fala: por que você estava brincando comigo? Ele responde: eu não estava brincando. Queria muito te ajudar. Noor grita: de que ajuda você está falando? Você só queria aliviar a sua consciência. Ele responde: no começo foi assim. Mas quando te conheci percebi o quanto você estava sofrendo, fiquei destruído. Ela fala: pare com isso. Tufo diz: Noor. Ela se tranca no banheiro, fingindo chorar. Ele diz: Noor, abre a porta, vou te contar tudo. Ela fala: o que você vai me contar? Que me consolou e depois zombou de mim. Ele fala: não, eu não estava zombando de você. Faz muitos dias que não durmo. Toda vez que deito a cabeça no travesseiro vejo o acidente. Ela pergunta: você sabe como eu vivo? Ela pergunta: como você pode fazer isso comigo? Ele responde: você não sai da minha cabeça. Eu penso constantemente em você. Onde, como, no que você está fazendo. Você está nesse estado por minha causa e eu destruí sua vida. Noor, eu estou pronto para tudo, vou na polícia, vou me entregar. Ela começa a tomar um banho. Ele chama e ela não responde. Ele diz: Noor, se você me permitir eu vou abrir a porta. Nesse momento ela baixa e finge um grande sofrimento. Ele entra e fala: Noor. Ela diz: o que você fez? Ele fala: por favor me perdoe. Perdoe pelo que eu fiz você passar. Eu não queria isso. Foi um acidente. Eu juro que foi um acidente. Ela fala: o que você fez? Como vou conviver com isso? O que vai acontecer comigo? Você vai esquecer, e como vou viver com isso? Serei capaz de viver? Tufo fala: claro que você viverá. Farei o que puder para te fazer feliz como antes. Ela pergunta: você está me pedindo para ficar em silêncio? Você quer que eu esqueça? Tufo diz: não. Como eu poderia pedir uma coisa dessas para você? Vou me entregar. Vou contar tudo para a polícia. Estou disposto a sofrer qualquer que seja o castigo. Ela fala: o que vai acontecer? Nada vai mudar. Yumi está morto. Você entende? Eu não tenho ninguém. Estou sozinha. Tufo diz: eu existo, estou pronto para fazer o que você quiser. Noor, me permita te ajudar. Noor fala: quero dormir agora. Quero ir para a cama e esquecer tudo. Eu só quero dormir. Ele leva ela para a cama. E fala: vou pegar roupas secas. Ela segura no braço dele e diz: não vá. Não me deixe sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Ele responde: tá bom. Eu não vou, estou aqui. Eu prometo que você vai ficar bem. Ela fala: fique comigo pelo menos até eu adormecer. No dia seguinte Tufo fala: sobre o que conversamos ontem. Noor interrompe e diz: sobre o que você falou ontem ficará entre nós. Nem você falou nada e nem eu ouvi nada. Ele diz: Noor. Ela continua: o que quer que tenha acontecido, aconteceu. Não espero nada de você. Eu não quero nada. Ele diz: eu sei. Você é tão boa, que estou arrasado com sua bondade. Gente, vai ser difícil de aguentar essa Noor. Ela fala: tomei uma decisão. Vou esquecer tudo. Você também esquece. Irei embora em breve. Você não vai me ver novamente. Tufo fala: você não vai embora. Essa é a sua casa. Você vai ficar aqui. Claro, só se você não quiser me ver. Ela pergunta: como assim? Ele diz: fique. Por favor, fique. Quando Tufo sai, Mali entra. Noor diz: bom dia, meu querido. Ele responde: bom dia, só se for para você. Não dormi a noite toda. Fala logo: o Mala passou a noite aqui, não foi? Porque ele ficou aqui. Noor grita: Mali, para. Eu estava com medo.
Ele diz, do que você está falando? Ela fala, você está com ciúmes de mim. Ele para essa casa, veja. Quantas vezes sonhamos com um lugar como esse? Ele pergunta, ele transferiu esse apartamento para você? Nur responde, o que é esse apartamento? Ele me dará o mundo. Ele dará tudo o que tem com suas próprias mãos. Mali conta para Nur que o Neco deu a Leila para Guzide. Ela fala tá bom. Não podemos confiar no Neco. Mali, então deixa eu te explicar de uma forma que te interessa um pouco mais. Leila fez amigos muito rápido. Um garoto até tentou levar ela várias vezes. Você sabe quem é esse menino? Ela diz, quem? Ele responde, nosso querido filho Sino. Nur vai até o lixão com Mali. Ela fala que não queria estar ali. Ele diz que cuida de todo o serviço sujo e ela fica de boa na mansão. Ele fala, deixa Leila ser criada pela Guzide assim como o Tino. Nur diz, o Tino era um bebê. Com a Leila não é assim. Se ela for à polícia vamos ser presos. Contamos muita mentira. Leila pede que Guzida não deixe Nur levá-la. Nur pede para Guzide entregar Leila. Guzide pergunta para quê? Você não pode ser mãe nem do seu próprio filho. Agora você vai cuidar dela? Claro que essa não é a sua real intenção. Porque se fosse assim, você não teria dado a pobre menina para o Neco, mesmo sabendo que eu estou aqui. Nur fala, pobre menina. Não faça o papel de uma boa mãe e gentil na minha frente. Onde está a criança? Guzide fala, não estão aqui. Ouviram do Neco que você estava vindo e fugiram. Quem sabe aonde eles se esconderam? Nur pergunta, o que você quer dizer com eles? Tino, gosta muito da Leila. Foi por causa dele que levei a menina para minha casa. Nur diz, não pense nele. Ele vai esquecer. Guzide fala, qual é o seu problema? A pobre menina não tem mais ninguém. Deixe ela crescer comigo. O que você vai fazer com a criança? Nur pergunta, o que ela te contou? Guzide responde, nada que eu não soubesse. Por exemplo, ela disse como você é ruim. Nur fala, então você está dizendo que sou ruim. Como é que você falava? A infância é o paraíso da vida. No entanto, você me fez experimentar a inferno neste depósito de lixo. Guzide fala, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Nur grita, não fez. Você não protegeu sua própria filha. E agora você está aqui agindo como uma mãe para mim. Guzide responde, experimentei toda dor por cada silêncio e negligência. E também senti remorso por tudo. E venho lutando há anos para evitar que a mesma coisa aconteça novamente. E o que você está fazendo? Nur fala, o que devo fazer? É melhor que as pessoas tenham medo de mim do que viver com medo das pessoas. Guzide responde, viva sua vida como quiser, filha. Uma pessoa não pode se tornar algo que não está em sua alma. O mal existe dentro de você. Nur responde, que assim seja. Mas saiba que a Leila é uma pedrinha presa no meu sapato. Tenho que tirar e jogar fora, você entendeu? Nur sai gritando Leila. Quando não encontra Guzide fala, deixa eu criar a menina, ela não vai te fazer mal. Nur fala que se ela for na polícia. Guzide diz que ela é muito pequena e fará ela esquecer de tudo. Nur pergunta, por que devo acreditar em você? A mulher responde, você não tem outra opção. Se você não me deixar cuidar dela, conto tudo pro Tino. Nur responde, tá bom. Deixa ele saber quem é você. Guzide fala, eu não me importo. Estou cuidando dele todos esses anos. Mas você vai e jogou o próprio filho no lixo. A namorada do Tufo pergunta o que está acontecendo com ele. Ele fala que o processo de transferência de clube não tem deixado ele dormir à noite. Serap pergunta se ele ainda a ama, ele responde que ama muito. Leila fala para Tino que vai fugir. Ele diz que vai ajudar ela e também vai junto. A voz da Nur aparece falando para o Mali que fez um plano que vai causar o caos. E depois disso a vida deles vai mudar. Tufo está em uma boate com Serap. Nur liga e fala que só queria se despedir. Ele fala, mas nós concordamos em você ficar. Ela diz, eu te perdoo, se perdoe também. Eu te desejo o melhor e desliga o telefone. Tufo liga, ela não atende, ele larga a namorada sozinha e vai atrás da Nur. Quando Tufo chega na rua, a voz da Nur aparece dizendo, Mali, nada pode dar errado. Você vai quebrar o carro do Tufa, e quando a polícia chegar a Serap vai descobrir o que aconteceu. Ela precisa entrar na casa e me ver. Tufo sobe e quando abre a porta, Nur está pendurada na janela. Nesse momento Mali quebra a janela do carro do Tufo. Tufo pede que a Nur não faça isso. Ela diz, eu não tenho mais ninguém. Estou sozinha, você não entende. Ele responde, eu estou aqui, você tem a mim. Eu vou cuidar de você. Mali faz um sinal para Nur. E o Tufo se aproxima puxando ela da janela, puxando-a. Ela diz que não quer que sinta pena dela.
Ela diz que quer morrer. Ele fala, não me fale em morte. Eu prometo a você. Você terá uma vida maravilhosa. E eu estarei aqui. Nur diz, você não precisa fazer isso. Não quero ser um fardo para você. Ele fala que fardo Nur. Eu penso em você o tempo todo. Eu gostaria de fazer você feliz. Eu gostaria muito. Nesse momento Nur começa a beijar ele. Ferda liga para Serap e pergunta pelo tufo. Ela fala que ele recebeu uma ligação e saiu. Ferda fala que recebeu uma ligação da polícia dizendo que o carro dele foi quebrado e pede que a Serap vá até o local. Tino e a Leila entram em um caminhão e foge. Tufo coloca a camisa e fala que precisa ir. Nur diz, não me olhe assim por favor. Ele fala Nur, se eu te machuquei. Ela responde, eu não sei como dizer isso. Pela primeira vez em muito tempo me senti tão feliz e calma. O fato de você ter me tocado, estar comigo, foi tão maravilhoso. Tufan, se você não tivesse vindo, eu teria me matado. Ele pergunta, o que você dizendo Nur? Ela fala, não sei. Você não precisa assumir nenhuma responsabilidade por mim, Tufan. Se você se arrepender, eu vou entender. Ele fala, estou muito confuso. Porque pensar em como nos conhecemos, a razão pela qual nos conhecemos. A carinha dele nessa hora é muito fofo. Ela fala, não pense e abraça ele. Por favor, esqueça. Eu vou esquecer. Serap entra no apartamento e encontra Nur. Ela pergunta o que está acontecendo. Ele pede para conversar lá fora. Ela fala, você me deixou para dormir com essa, e dá um tapa na cara dele. Um homem liga para o Mali dizendo que está com o Tino e a Leila, que eles estavam tentando fugir. Tino pede que a Leila fique calma, que eles vão crescer e tudo vai acabar. Ela fala que não quer crescer porque será uma pessoa ruim. A imagem mostra todos os momentos que passaram junto e volta para ela e o Sivan. Ele deixa ela em casa quando ele sai. Ela pega o carro e vai até o lixão. Leila vai até Guzid e fala, pensei que você ficaria feliz em me ver. Guzid fala, claro que estou feliz, mas, um pouco surpresa. A mulher pergunta, por que você veio aqui? Você nem me informou que estava vindo. A garota responde, aqui estou eu. Guzid tenta abraçar a garota e diz bem-vinda Leila. Leila afasta o braço de Guzid e diz, você quis dizer ela. A Leila se foi. Esqueça Leila, você mesma disse isso. Aonde ele está? Ela pergunta. Tino aonde ele está? Guzid fala, você sabe você viu. Ela responde, não se atreva a dizer que ele morreu, eu descobri tudo. Eu era uma criança. Você disse que a única pessoa que eu amava havia morrido. Eu fiquei de luto por ele além da minha família. Maldita seja. Guzid fala, Leila, acho que tem um erro aqui. Leila diz, você ainda se atreve a negar. Eu o vi, reconheci pela cicatriz nas costas é o sino. Guzid fala, Leila. A garota grita, a Leila se foi. A Leila morreu, e uma das pessoas que a matou foi você. Suas mentiras sujas mataram a Leila. Guzid pergunta como ela descobriu. Ela fala que esteve com a mãe dele. Guzid pergunta, o que você tem com ela? Leila diz, você sabia não é? Você sempre soube que a Nur é a mãe do Tino. Ela pergunta para o Sivan se ele ama a namorada dele, ou se ele está confuso. Ela se aproxima e fala, se eu amasse alguém não deixaria outra pessoa se aproximar. Se estamos aqui a essa distância. Você não acha que isso significa alguma coisa? Ele pergunta, você sabe como se chama o que você está fazendo? Ela pergunta, o quê? Ele responde, manipulação. Ele diz, você me faz pensar sobre o que realmente penso. Ela diz, paranoia é pior que manipulação. Você perguntou quem eu sou e de onde venho, eu vou te dizer, mas quero saber algo sobre você. Sivan fala, pergunta que vou responder. Ela toca na cicatriz e pergunta, essa marca tem uma história. Ela diz, acho que toquei em um ponto sensível para você. Te machuquei sem saber. Ele diz, esqueça, é apenas uma cicatriz estúpida de infância. Ela pergunta, estúpida por quê? Toda ferida é importante, principalmente aquela que se formou na infância. Sivan fala que é adotado e que todos sabem disso, que ele é grato pela vida que tem. Ela fala para Nur que aceita a proposta dela. Nur pergunta o que fez ela mudar de ideia, se foi o dinheiro. A garota responde que o dinheiro é importante e que a mãe dela está doente. Mas, não foi isso. Nur pergunta o que foi. Ela responde você. A sua entrevista me impressionou muito. Nur fala, por quê? Ela responde, você já passou por tanta coisa. Miséria, pobreza e sobreviveu a tudo isso. Você realmente se tornou uma fonte de inspiração para mim. É óbvio que você tem um coração bondoso. Nur diz, sabe, estou muito feliz que você pense assim. Espero que não nos decepcionemos.
O pai do Tufo fala: Tufo, não me leve a mal. Mas você acha certo deixar tudo nas mãos da Nur e do Mali? Ele responde: Qual é o problema, pai? Estou casado com a Nur há anos. O pai responde: Nós lutamos muito para ter o que temos. Afinal, eles são estranhos. Devemos ter cuidado. Tufo pergunta: O que devo fazer? O pai responde: Você tem um filho. Tudo bem, não é nosso sangue. Mas, Sivan é diferente. Porque outros quando você o tem. Guzid fala para ela. Todos esses anos tentando proteger você dessa e agora você mesma veio até ela. Ela pergunta: O que você achou? Que eu ia esquecer tudo que ela fez com a minha família. A justiça vai prevalecer, mãe Guzid. Eu alcançarei a justiça. Guzid fala a Leila: Você não entende como isso é perigoso? Nur tem muito a perder. Ela não vai sentir pena de você se descobrir quem você é. Leila responde: Ela não sentiu pena de mim de qualquer maneira. Agora é a minha vez. Eu também não vou sentir pena dela. Saiba disso. Nur fala: Esse casamento é muito importante, Mali. Nosso filho precisa se tornar genro da Arzu. Mali responde: Você diz isso, mas nosso filho não quer se casar. Nur pergunta: O que foi que ele te contou? Ele diz: Nada, mas dá para perceber no comportamento dele. Mali pergunta: E sobre a cozinheira, o que você descobriu? Você disse que achava algo sobre ela. Nur fala: Nada, mas ainda tem uma sensação estranha, não sei porquê. Sivan vai até o quarto de ela e diz: Você me perguntou sobre a cicatriz. Ela responde: E você disse que foi um ferimento estúpido na infância. Ele responde: Verdade que foi na infância, mas não é um ferimento estúpido. Você tem razão, toda cicatriz tem importância. Essa cicatriz é uma lembrança do meu amor de infância. Ela pergunta: Amor de infância? Ele responde: Normalmente as pessoas lembram de algo assim com um sorriso no rosto. Afinal éramos criança. Mas comigo não é assim. Cada vez que lembro disso, algo quebra aqui dentro. Ela pergunta: Você experimentou algo ruim? Sivan responde: Eu a perdi. Eu a procurei por muito tempo, senti muito a falta dela. E então recebi a notícia que ela faleceu. Fui ao túmulo dela. Ela foi enterrada como se não tivesse ninguém. Leila, o nome dela era Leila. Foi difícil para mim aceitar, mas, depois me acostumei. Na vida a gente se acostuma com tudo. Estou um pouco chateado depois da conversa de ontem, obrigado. Leila fala a Sivan. Neco vai até a casa da Nur. E diz para Nur e o Mali que a Leila está viva.